Então nós estamos passando agora para a parte 4ª do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, capítulo 1, das Penas e Gozos Terrestres. É o último livro, viu? E o subtítulo ainda é Felicidade e Infelicidade Relativas. Começa com a pergunta 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E a resposta é a seguinte: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Vamos só esclarecer que piação é alternância de situação, ou seja, hoje tá bom, amanhã tá mal. Aquele que sonha em ser feliz nessa vida, para eles o Espírito da Verdade tem uma grande informação. Leia de novo, minha filha, por favor. Só a resposta. Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. A vida não foi feita para ser feliz. Mas a existência da vida foi criada como prova ou expiação. Você não veio aqui para ser feliz. Mas que felicidade é essa? Para vocês, e essa é a pergunta do cadeco, essa felicidade é o prazer, é o ser contentado, é as coisas acontecerem do jeito que você quer. Não, você não veio aqui para que o mundo lhe satisfaça. Você não veio aqui para que o mundo lhe satisfaça. Você veio aqui para que o mundo, o planeta, as situações, toda a vida sirva como provação para você. Ou como expiação. Quem sonha deitar em berço esplêndido, enquanto ainda encarnado, enquanto ainda vivendo sujeito às verdades do ego, se ilude. Porque o ego faz parte da vida. Então o ego é instrumento da aprovação. Deixa eu só dizer uma coisa. Existem pessoas, espíritos encarnados, que sonham com um padrão de vida. Se a vida fosse assim, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse saúde, se eu fosse casado com a mulher mais bonita, se eu tivesse os filhos mais educados, se eu tivesse um grande emprego, eu era feliz. Mentira. Se por acaso ele tivesse tudo isso, o ego iria criar novas condições para ser feliz. Porque essa é a função do ego. O ego é o tentador, é o diabo no deserto. O ego existe justamente para isso, para zelar. Fala direito, filha. Gerar situações de desejo, para zelar condicionamentos à felicidade. Essa é a função do ego.
E ele recebe o comando de Deus para cumprir sua função. Então aprendam que a felicidade jamais poderá ser alcançada enquanto ela for dependente das condições que o ego cria para você ser feliz. Agora, você pode ser feliz nessa vida sim, mas não o prazer, não o contentamento da sua verdade. Você pode alcançar uma felicidade que Cristo chamou de bem-aventurança. Não é a felicidade oriunda daquilo que você gosta, do que você quer estar acontecendo. Pelo contrário, Cristo diz assim: bem-aventurado será você quando for perseguido e caluniado. Bem-aventurado será você quando tiver fome e sede de fazer a vontade de Deus. Ou seja, você viverá uma bem-aventurança, uma felicidade completamente diferente do prazer, quando você se libertar dos condicionamentos do ego. E aí nós se lembra de São Francisco, do exemplo do gando que o moço falou agora. Quando eles se libertaram da busca do prazer, ou da satisfação, ou do contentamento, do condicionamento à felicidade que o ego zela, eles foram felizes de verdade. Então não, você não pode ser feliz do jeito que você quer, porque o mundo não está aqui para servir aos caprichos que o seu ego cria. Mas o mundo está aqui para zelar situações contrárias ao que o ego cria, para daí surgir a sua aprovação. Você vai amar mais ao que o ego está dizendo ou a Deus? Deixa eu dizer uma coisa. O que nós estamos fazendo aqui é lendo as entrelinhas. Fia, por favor, leia a resposta de novo. E agora, com isso que eu falei, moço do São Carlos e o pessoal do São Carlos, veja se não é o que o Espírito da Verdade diz. Essa é a mesma resposta. Isso. Então, repetindo a pergunta, porque algumas pessoas entraram agora, é a pergunta 920 do Livro dos Espíritos. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Resposta: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Foi isso que eu disse? Só que eu acrescentei aqui, foi quem zela o mal, os seus males. Quem zela? Fala direito, filho. Gera. É o ego. É o ego que diz que você foi ofendido. É o ego que diz que você foi roubado. Só isso. Rosa de Goiânia comenta: na verdade, a felicidade que conhecemos é somente a satisfação do nosso prazer. Deixa eu colocar um pouquinho melhor, filha da Maria. A felicidade que você conhece é a satisfação de ver o seu desejo realizado. Desejo esse que é fruto de uma paixão. Então eu vou dar um exemplo. Você é apaixonado que o seu marido ou a sua esposa asa de uma determinada forma. Isso é uma paixão. Fala direito, filho. Paixão. Isso. Aí ele age. Ou seja, você tem aquela paixão.
Então você passa a desejar que ele seja assim. Tá certo, ele é assim. Aí você fica satisfeito. Por quê? Porque o seu desejo, oriundo de uma paixão, foi contentado. Isso é ensinamento budista. O Buda ensina isso. Você precisa se libertar da prisão aos desejos e paixões que condicionam a sua felicidade. E é também o que São Francisco mostrou em cada instante, negando-se ao mundo como na passagem da perfeita alegria. Exato, negar-se ao mundo. Olha, tem uma coisa interessante. Muitos dizem que São Francisco defendeu os bispos. Não, ele não defendeu o bispo. Que ele defendia a vida. Não, ele não defendeu a vida. Ele defendeu um estilo de vida. Um estilo de vida igual à vida do animal. Que não é pejo a conceitos e nem a coisas materiais. Então ele negou a vida como ela é vivida hoje. E como ela é vivida naquele tempo. Porque só mudaram as coisas. Mas o apego ao mundo material continua o mesmo. Então sim, é o desapego ao mundo material. O desapego às coisas da vida. Que na verdade são guiadas pelo ego. Então nós vamos continuar aqui dentro desse tema com a pergunta número 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Resposta. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Eu quero... Não vira não, filha, que você vai ler de novo. Eu quero fazer um comentário, já que isso nós já falou na outra, mas sobre uma coisa que o Cadeco fala nessa pergunta. Leia a pergunta de novo, filha. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Isso. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Que transformação da humanidade é essa para você ser feliz? Porque nós fala que quando a humanidade se transformar, isso aqui virará o paraíso. Mas nós nunca se perguntou o que é transformar a humanidade. A transformação ou elevação da humanidade virá quando seguir-se o mandamento que Cristo ensinou. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sim, quando você não se perturbar com as coisas do mundo, porque você ama a Deus acima do que está acontecendo. E quando você não mais acusar o outro, porque você o ama e não se sente ferido ou magoado, aí você viverá a bem-aventurança, a felicidade incondicional, a felicidade que os santos vivem. Então, essa pergunta e essa resposta
e voltam novamente a tudo que eu disse agora há pouco. Você quer ser feliz? Ame a Deus acima da vida. Ame a Deus acima do seu desemprego. Ame a Deus acima da sua separação. Ame a Deus acima de você estar vivendo o que você não gosta. E quem ama a Deus não é feliz, não é infeliz. E ame ao próximo. Ou seja, acabe com as acusações, acabe com as críticas, acabe com os julgamentos. Aí você será feliz. Então não adianta nós ficar sentadinho num canto, esperando a humanidade evoluir para nós ser felizes. Precisamos começar a trabalhar para nós ser felizes e para a humanidade ser feliz. E o trabalho para a humanidade ser feliz é abandonar a vida material, as paixões e os desejos que eu falei agora há pouco, e virar-se para Deus. Abandonar as paixões e os desejos, e com isso deixar de criticar o próximo. Nós estamos estudando a parte 4ª do Livro dos Espíritos, cujo título maior é Das Esperanças e Consolações. E o subtítulo, Felicidade e Infelicidade Relativas. Semana passada nós estudamos até a pergunta 920 e hoje vamos à pergunta 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Resposta. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, há muitos males que se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Lê de novo o início, Fia, por favor. Deixa a resposta. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. O que quer dizer ser obreiro da sua infelicidade? Entre aspas, o culpado, né? Aquele que faz. Obreiro é aquele que obra, que faz. Que cria. Que cria. Então, o homem, o espírito encarnado, é o construtor da sua infelicidade. O que quer dizer isso, minha filha? Ser o construtor da sua infelicidade. Eu creio que a felicidade ou infelicidade do ser é relativa à sua vida espiritual, aos seus sentimentos. Eu diria melhor. A felicidade ou a infelicidade é uma opção do espírito. O espírito opta em se sentir infeliz ou feliz, de acordo frente aos acontecimentos do mundo. É isso que o Espírito da Verdade está dizendo. O homem é o obreiro da sua infelicidade, porque é ele que constrói a sua infelicidade. Que o Délio está complementando aqui as suas ações e objetivos do pensamento, ou seja, os seus sentimentos. Eu não estou falando de ação. Ação sentimental. Assim, você opta por vibrar. Fala direito. Opta por vibrar. Na felicidade ou na infelicidade. Então sim, você só é infeliz porque você escolhe ser infeliz frente aos acontecimentos do mundo. Mas por que o espírito escolhe ser infeliz? frente aos acontecimentos do mundo.
porque ele acredita nos valores que o ego guia para ele. Se o ego diz que uma coisa não presta e que viver essa coisa deve ser alcançado o sofrimento, o espírito opta por isso, por aceitar isso. Se o ego, ao contrário, diz que ele tem que ter prazer, ele opta por isso. É assim que o espírito oba a sua infelicidade. É acreditando na motivação que o ego guia para ele. Continue a ler a resposta, meu filho. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Praticando a lei de Deus. Qual é a lei de Deus, filha? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No momento em que o seu amor por Deus não for atingido por nada, e no momento que o seu serviço ao próximo não for atingido por nada, a sua infelicidade termina. Quando o amor a Deus for maior do que o desejo de estar vivo ou de dar a vida, quando o seu amor por Deus for maior do que a sua abastança ou a sua necessidade, você será feliz. Quando o seu desejo de servir ao próximo for maior do que o seu desejo de se servir nessa vida, quando o seu desejo de servir ao próximo for maior do que o apego às suas paixões e desejos, não há motivo para sofrimento. É isso que o Espírito da Verdade ensina nessa pergunta. Para você ser feliz, você precisa entender que você opta pela infelicidade. Mas para não optar pela felicidade, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E vamos à pergunta 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Resposta. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E estamos falando de um padrão feliz. Fala direito, filho. Padrão feliz. E o Espírito da Verdade dá dois elementos deste padrão. Qual é o primeiro, filho? Para a vida material. Em relação à vida material, é a posse do necessário. Muito bem. O que será necessário para uma vida ser feliz? O que você acha, filha, que é o necessário, o mínimo material para uma vida material feliz? Eu acho que é relativo a cada ser, né? Exato. Para mim, que ainda estou pouco evoluída, ainda preciso muito. Exato. Mas você sabe o que é o mínimo necessário para você viver?
é o que você tem. A posse do necessário é você viver o que você tem com amor e não ficar desejando outras coisas. Isso pode lhe garantir uma vida material feliz. Eu não quero usar a palavra contenta, nem satisfaz. Mas se você dá o real valor ao que você tem, para que ter mais coisas? Se você não tem carro e dá o real valor a andar de ônibus, ou seja, um instrumento que lhe leva de um lugar a outro, você é feliz andando de ônibus. Se você tem uma televisão pequenininha e você ama a sua televisão, você não vai querer ter outra. É por isso que o Espírito da Verdade padroniza no necessário. Porque o necessário não é um padrão para todos. Mas o necessário é aquilo que você tem. E quando você compreender que o que você tem é o necessário para você viver, você silenciará a paixão e o desejo oriundo dessas paixões que não lhe deixam ser felizes, que faz o ego lhe sugerir a opção pelo sofrimento. Então a felicidade pode ser alcançada desde que você passe a amar tudo que tem e não querer mais nada. E para a vida espiritual, filho? Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Qual é a consciência tranquila? Que consciência tranquila você pode ter nessa vida? Quando os paradigmas da lei de Deus estão em ação. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você é feliz. Quando, não importa o que você faça, se ao praticar atos, se ao participar de atos, você está em paz na sua relação com Deus, você será sempre feliz. E também quando você estiver em paz no seu relacionamento com o próximo, ou seja, quando você viver para servi-los e não para se servir deles, você também alcançará a paz. Vivendo dessa forma, ou seja, amando tudo que tem e não se pendendo ao desejo de ter mais. Vivendo o amor a Deus e o serviço ao próximo como objetivo de vida, você vai ser feliz. Mas há mais uma coisa que o Espírito da Verdade fala, que surge nessa felicidade. É a confiança do futuro. Sem você confiar que você é o Espírito, Filho de Deus, sendo guiado por verdes campos para um futuro promissor, espiritualmente falando, você não consegue ser feliz. Porque vai exigir agora, neste momento,
a realização de suas vontades. E quando há um desejo, fruto de uma paixão, a felicidade acaba. Pergunta 923. O que para um é supérfluo não representará para outro o necessário e reciprocamente de acordo com as posições respectivas? Sim, conformemente às vossas ideias materiais, aos vossos preconceitos, à vossa ambição e às vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50.000 libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10.000, se considera muito desgraçado, por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário. Mas, francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado muitos há, morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Ou seja, aquilo que nós falou acima. O mínimo necessário não se submete a quantidades, mas sim a forma como você vive com o que você tem. Se você vive com o que você tem dentro de uma harmonia, e aí não importa se é 50.000 ou 10.000, você será feliz. Agora, se a ganância, se o desejo, se a paixão sobrepusar, não importa se você ganha 1 milhão, não vai bastar e você vai sofrer. Então essa é a máxima. Viva o que você tem, com a felicidade de ter exatamente aquilo. Porque aquilo que você tem é exatamente o que você precisa, de acordo com a inteligência suprema do universo, Deus. Ou, como disse Cristo, Deus dá a cada um segundo as suas obras. Então o que você tem é o justo merecimento. Quer ter mais? Mereça mais. Esse merecimento, Joaquim, é criado a partir desta vida ou é um merecimento adquirido numa vida passada? Numa vida passada. Eu não diria numa vida passada. Ao longo das existências passadas. Ao longo da existência eterna do Espírito. É o karma. Pergunta 924. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Isso. Essa pergunta do caderno é interessante. E ela está ligada ao ensinamento que Cristo fala durante o Sermão do Monte. Você já reparou que o sol nasce para o bom e para o mal?
Você já reparou que Deus dá a chuva para aqueles que são considerados bons, mas também dá para aqueles que são considerados maus? Deus dá a cada um o necessário. E isso precisa ficar muito claro. É por isso que o Espírito da Verdade diz que você tem que sofrer as situações da vida. Mas não sofrer com sofrimento, mas passar pelas situações da vida. E como vimos antes, passar por essas situações cumprindo os desígnios de Deus, com amor, harmonia, felicidade, paz, servindo ao próximo. Só isso poderá lhe garantir um porvir de mais felicidade espiritual. Esperar que a felicidade ou que o acontecimento feliz apareça sem que você dê a Deus motivos para que Ele quie isso na sua vida, é impossível. Além do mais, é caro, óbvio, que a vida material ou a felicidade material independe do grau de elevação do espírito. Na Judéia antiga, só ia para a cruz crimes capitais, mas Cristo que não matou ninguém foi. Paulo, o maior apóstolo e espírito mais elevado do cristianismo depois de Cristo, morreu na cruz. Pedro, enfim, todos os grandes nomes que você conhece como espíritos elevados foram, ou melhor, tiveram momentos de sacrifício. Sacrifício no entender humano dos acontecimentos. Por que você espera então que a sua vida se transforme num mar de rosas? Porque você ama a Deus? Não. Deus não se preocupa com a vida humana, mas sim com a vida espiritual. E se para o espírito ter um futuro espiritual melhor, for preciso que há situações dadas como tragédias ou coisas ruins para o ser humano que o espírito está vivenciando, pode ter certeza que ele dá lá. Pergunta número 925. Por que favorece Deus, com os dons da riqueza, a certos homens que não parece tê-los merecido? Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas fica sabendo, a riqueza é, de ordinário, prova mais perigosa do que a miséria. Eu já disse isso aqui outro dia. Vocês já repararam que todo mundo reza para quem tem fome, para quem tem doença, para quem está passando por uma situação que o mundo diz mal,
Por que ninguém reza pelo rico? Por que ninguém reza pelo abastado? Por que ninguém reza pelo saudável? Porque acha que isso é o bom. Acha que isso é o que há de melhor. Engano. A abastança, em qualquer sentido, quase sempre é uma prova mais perigosa. Perigosa no sentido de levar ao fracasso da encarnação do que a carência. Então, ao invés de invejar aquele que possui, ao invés de contemplar como objetivo a posse de quem possui, vire-se para Deus. Busque ser completo de amor. Busque ser completo de Deus. Busque ser completo espiritualmente falando. E não dê valor à vida material, porque ela é sempre uma prova, nunca uma verdade. Nós estamos estudando, Rosa, o Livro dos Espíritos, estamos na pergunta 926. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais, né? Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso então virá. Deveis, de preferência, lastimá-los. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Isso. Vocês já repararam que quanto mais o mundo se moderniza, mais necessidades a humanidade passa a ter, a tal ponto que muitos dizem para si como justificativa que não conseguem colocar os ensinamentos em prática no mundo atual, e que antigamente era mais fácil se colocar. Ilusão, porque não é a quantidade ou as coisas que determina a sua felicidade, mas o seu grau de dependência delas. Quanto mais você se torna dependente de elementos materiais, mais você se afasta de Deus, mais você não consegue ser feliz. Então eu vinha dizendo que não é as coisas, mas a dependência que você tem delas é que lhe fazem sofrer. Na verdade, mas por que então
o mundo cada vez coloca mais dependência para a humanidade. Por causa da evolução das provas. Se na antiguidade, hoje espírito encarnado pichijava só de 10 coisas, e hoje pichija só de 100, é porque na antiguidade, ele como espírito, ainda engatinhava no processo de libertação do ego. Hoje o espírito já tem muito mais conhecimento. E se isso é verdade, a provação tem que ser maior. Então a multiplicidade de necessidades do dia atual faz parte da provação dos espíritos. Como eu disse, a elevação espiritual é como você sair de foguete para chegar ao sol. Só que você não adianta você querer chegar no sol de noite. Porque lá sempre terá calor. E quanto mais você vai se aproximando do sol, mais você vai sentindo calor. Então hoje as provas são maiores. Mas por quê? Porque a espiritualidade encarnando no planeta Terra está mais próxima de encerrar o ciclo de encarnações. É isso que o Espírito da Verdade está respondendo. Ana, nós estamos na pergunta número 927 do Livro dos Espíritos. Não há dúvida que à felicidade o supérfluo não é forçosamente indispensável. Porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Eis a resposta. Verdadeiramente infeliz, o homem só o é, quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Essa necessidade básica, como diz o Espírito da Verdade, no momento é culpa sua. Ou seja, é sua expiação. Mas pode ser causado por outros. Mas neste caso é missão para você. Ou seja, você veio aqui para ensinar aos outros a viver com menos do que eles são mínimo, com felicidade. Então não importa se você tem aquilo que a humanidade considera básico ou não. Ame a tudo e a todos, inclusive as carências. 928. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Assim é de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Responderão por ele. Isso me parece, Joaquim, contraria um pouco o que a gente estudou, que os pais seriam os instrumentos dos karmas dos filhos, sim, ou não? Não contraria.
É que a gente quer entender pela primeira palavra aqui, né? Certo. Na verdade, filha, nenhum pai pode lhe desviar, se você não tiver que ser desviado. Mas na verdade aí vem o seguinte: eu quero ser dinheiro. Meu pai quer que eu seja médico. E por isso eu acabo fazendo a medicina. Aparentemente está havendo um desvio. Mas, na verdade, o que está sendo desviado não é a realidade. Porque se ele se formou em medicina, seria sempre medicina. Mas o que está sendo desviado, o que está sendo criado, vamos dizer assim, é a contabilidade. Então esse espírito não deve sofrer, porque senão ele estaria dando razão ao seu desejo interno, ao invés de estar em harmonia com o mundo onde vive. Deixa eu só dizer uma coisa, acima também você fez uma cara feia com relação à culpabilidade. A questão da culpabilidade tem que ser muito ao nível, à época de cada um. Então, a época de Kardec, ainda se falava em culpa de alguém. Mas como nós já entendeu, essas culpas foram moendo ao longo do livro dos Espíritos, quando se falava a verdade. Mas para uma determinada época, para uma determinada prova, foi preciso atribuir-se culpa a alguém. Se não vai pelo amor, vai pela dor, pelo medo. Então foi exemplos para uma época. Não há mais culpados. Pergunta 928A. Acharíeis então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado, como dizes, se pode fazer outra coisa? Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse bom mecânico, etc. Na verdade, o que está sendo dito é a respeito daqueles que não querem assumir responsabilidades. Alguém que tem uma aptidão para alguma coisa, mas que prefere, para ter uma vida mais tranquila, ser menos do que poderia ser. Na verdade, é isso que está sendo dito. E não o fato de, porque o pai é abastado, ele tem que seguir carreiras mais promissoras. Isso era na época onde existia os sistemas de castas. Então, o texto para a época é perfeito. Mas hoje, onde não há mais a casta superior e a casta inferior, fica para nós o ensinamento de que aquele que tem uma aptidão deve entregar-se a ela. Fala direito, filha. Entregar-se a ela? Isso. Sem medo da falha ou do volume de trabalho. Pergunta número 929. Pessoas há que, baldas de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância, só têm diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome?
Nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer, não há ofício desprezível. O seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros, e não para si. O que xelia é este, fia, deixar-se morrer de fome? Acho que eu não sei explicar. Buscar por comodismo ou por fé ignorante a omissão pela vida. Existe um ensinamento do Krishna que chama-se não achão. Essa não achão é de difícil compreensão, porque ela é completamente diferente da inação. Inação é não agir. Não achão acontece quando você age sem intencionalidade individualista, sem vontades e sem desejos, sem raciocinar ou racionalizar o que está acontecendo. Então é isso que o Espírito da Verdade está falando. O ser humanizado precisa agir, mas agir sem intencionalidade, sem ver o que está fazendo, sem ter valores para o que está fazendo. Agora aquele que internamente, porque externamente a vida está quiada, internamente nada faz, ou seja, não busca a felicidade, este vai morrer de fome. Espiritualmente falando, né? Pergunta número 930. É evidente que se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas, entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas? Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Eu diria que essa pergunta está vinculada muito aos dias de hoje. O desemprego. Ou seja, quando, independente daquilo que você quer, você aceitaria qualquer trabalho, mas por motivos externos a você, não há condição de você trabalhar. Mas por que existe isso? Por que você acredita, minha filha, que exista o desemprego? Eu acho que nada mais é do que um karma pessoal, do espírito, um karma da sociedade local, um karma do planeta. E por que este karma existe? Porque as pessoas que passam por Leia ele merecem, né? A resposta. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então por que há esse karma? Porque as sociedades humanas não são organizadas a partir da lei do Cristo. E isso gera o karma.
Seria esse o raciocínio. E qual é a lei do quisto? A lei do amor. Isso. Então por que há o desempenho? Porque a sociedade humana não é constituída a partir do amor universal, mas pelo amor humano, pelo individual. Então, como acabar com o desemprego? Amando universalmente. É isso que está sendo dito aí, nessa resposta. Quando as sociedades humanas forem constituídas a partir do amor universal, neste momento, os karmas de desemprego, de carência, de aflição, poderão acabar. Então faça a sua parte. Ame a tudo incondicionalmente. Que este amor, que há lá uma onda, que se elevará até aquelas ondas gigantes e encobilar todas as outras formas de planejamentos societários da humanidade. Gordo pergunta, e com a fome é a mesma coisa? Sim, fome, com a falta de roupa, falta de moradia, todas as carências. Gilder havia colocado aqui uma observação sobre essa questão da fome da sociedade, né? O individualismo. Sim, o individualismo é o amor não universal, o amor individual, o amar a si acima de todas as coisas. É isso que causa a fome. Ou seja, é este tipo de amor que lhe traz o karma de viver a fome, o desemprego, a ausência de moradia. Nessa ou em outras vidas. E se isso é verdade, não há culpados. Ou seja, o governo não é culpado. Mas você. Você que está passando por lixo é o culpado. Culpado entre a APA. Porque é seu karma. Por isso, Cristo e Paulo ensinam. Cada povo tem o governo que merece. Se na África existe muita fome e o governo nada em dinheiro, é porque os espíritos que estão morando ali, habitando como seres humanos ali, precisam e merecem daquilo. Louvado seja Deus. Pergunta 931. Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas, por ser a terra lugar de expiação. Quando houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz e ela lhe será o paraíso terrestre. Mas não será rico. Lá na frente, o Espírito da Verdade disse que a riqueza material hoje não tem nada a ver com o lado espiritual, a não ser como uma provação. Então eu fico com a primeira parte da pergunta. Não há felicidade, seja na riqueza ou na pobreza. A infelicidade existe em todos os cantos. E por quê? Porque em todos os cantos existe o amor a si, a paixão e o desejo
muito maior do que o amor a Deus, do que a fé, a confiança e a entrega no Pai. Mude você, que você será feliz. 2. Porque, no mundo tão humilde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons. Por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. No caso aí, o bom não é quem pratica o que você chama de bem, mas aquele que ama a Deus acima de todas as coisas. E quem ama a Deus acima de todas as coisas, não busca se sobrepusar a ninguém mais. Chopa o lixo. Aqueles que amam a si acima de tudo, os maus, querem se sobrepusar porque querem a fama, querem ser conhecidos como poderosos pelos outros. Então é aí que acontece. Não porque o mal vence o bem, mas porque o bem não está disposto a sobrepusar o mal. Levanta uma pedra e ali me conta lá. Se eu posso encontrar Cristo, o amor, debaixo de uma pedra qualquer, para que eu vou querer palácio? Se eu posso encontrar a minha felicidade nos mínimos detalhes da vida, para que eu vou querer sobrepusar os outros? É isso. Não é fraqueza. Não é ser menor. É simplesmente não ver necessidade de superar o próximo. Pergunta 933. Assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. E podem ser controladas. Este é o segredo. Todas as torturas da alma, ou seja, todas as falas do ego que ferem paixões, podem ser controladas. E por isso não precisam se transformar necessariamente em sofrimento. Então a dor moral ou o sofrimento de ter sua paixão atingida pode ser mais facilmente controlado do que o sofrimento oriundo de qualquer ato. Aliás, ninguém sofre pelo ato. Sofre pela paixão moral. Isso precisa ficar bem claro. Se você sofre porque tem fome, isso é uma ilusão, isso é uma mentira. Porque tem muita gente que tem fome e não sofre. Então você não sofre porque tem fome. Você sofre porque queria comer. Ganância. Se você sofre porque alguém lhe abandonou, isso é uma ilusão, isso é uma mentira. Porque tem gente que é abandonada e não sofre. Você sofre porque queria ter a pessoa ao seu lado. Isso é real.
É preciso que nós compreendamos isso, que a dor ou o sofrimento não acontece pelo que está se passando, mas é uma criação do ego, defendendo o seu patrimônio cultural, entre aspas, defendendo suas paixões, defendendo seus desejos. Por isso você pode controlar. Você pode controlar e dizer pro ego, tá certo, você está dizendo que eu tenho que sofrer porque a minha amada foi embora. Mas ego, o mundo é cíclico. Esse abandono de hoje, amanhã será substituído por um encontro. E como eu tenho certeza e confiança disso, para que eu vou sofrer agora? Então creiam, o sofrimento nasce na interpretação, na defesa, na autodefesa que o ego faz das paixões e do desejo, da sua identidade provisória.